Pronto, pessoal. Então, vamos iniciar a aula, certo? Vou reforçar um pouquinho que o conteúdo de hoje, ele é praticamente uma continuação do conteúdo da nossa aula passada. Hoje, nós vamos ver de uma forma mais minuciosa a respeito da poluição do ar, como é que ela atinge a nossa vida, como é que ela muda a nossa organização e, principalmente, como é que ela afeta o meio ambiente, certo? Em relação à atividade que eu havia falado na última aula, para ser entregue agora na segunda-feira, algumas pessoas entraram em contato comigo a respeito da atividade e eu pensei em fazer assim. A entrega da resenha, ela continua sendo para segunda-feira. E eu vou acrescentar o conteúdo da aula de hoje. Por quê? O videozinho que eu pedi para vocês assistirem, ele é um vídeo que ele, basicamente, fala bastante a respeito do conteúdo da aula passada e ao conteúdo desta aula, certo? Em virtude de eu estar agregando esse outro conteúdo, eu vou fazer com que a atividade ela fique valendo 5. Essa primeira atividade. À medida que a próxima semana a gente for tendo as aulas, eu vou fazer outra atividade que ela também vai valer 5 pontos nesse mesmo sistema, certo? E aí a gente também vai ter a avaliação. Por que eu estou fazendo isso? Esse conteúdo é um pouco extenso, o conteúdo da nossa matéria. Então, eu estou trazendo todas as partes mais importantes a respeito das informações do conteúdo e as informações complementares, eu vou estar pedindo para vocês estarem pesquisando, fazendo essa atividade para completar, assim, de forma total, a nossa matéria, certo? Porque, como eu disse, tem muitas informações, é uma matéria em que a gente vê muitas peculiaridades e ela tem um sistema interdisciplinar, então ela está em tudo. Então, eu não tenho como trazer a matéria todinha aqui para estar apresentando, porque seria assim, a gente ia precisar de mais dias e muito tempo para a gente falar. E isso ficaria de uma forma muito cansativa. E até mesmo para que a gente não fique apenas ligado somente às aulas online, nesses encontros que nós temos, então a atividade, de uma certa forma, também vai fazer com que vocês não fiquem tão ociosos, na verdade, certo? A respeito da aula anterior, a gente finalizou ela falando sobre a questão dos impactos ambientais, das atividades econômicas, como é importante a gente ter a necessidade de termos uma legislação, como ela vai ditar os caminhos que são seguidos em relação à questão. Oi? Então, como é que ela vai ditar os caminhos que vão ser seguidos em relação à questão de meio ambiente, para poder a gente atingir essa sustentabilidade, para a gente poder atingir esse equilíbrio, sabendo que a gente não tem condições de parar de produzir, é necessário a gente continuar produzindo, até porque esse processo econômico, ele gera renda, é isso, gera atividades, gera emprego e renda, e caso a gente não desenvolvesse, a gente, infelizmente, ia ter um problema maior, que além da gente ter problemas ambientais, a gente ia ter uma desigualdade tão maior daquela que nós já temos no momento. Então, é importante nós termos uma legislação a qual ela preza pelo meio ambiente, é uma legislação... Sim, coloco. É uma legislação que ela é uma das melhores legislações que existem no mundo, a legislação brasileira. Ela é muito rica. Ela precisa ser melhor estudada, melhor compreendida, até mesmo para haver a cobrança. A população, ela deveria conhecer a legislação que ela tem, deveria ter consciência de todos os aparatos
que ela propõe em relação à questão do meio ambiente, inclusive para a própria vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, certo? Então, dito isto, vamos iniciar o conteúdo de hoje. E eu quero começar com essa reflexão. É o seguinte, você pode ficar muitas horas sem beber água. Você também pode ficar alguns dias sem comer nada, mas não aguentará ficar por mais de algumas dezenas de segundos sem precisar do ar. De todas as poluições que convivemos, a pior é a do ar, pois a água poluída e a comida contaminada podem ser rapidamente avaliadas e rejeitadas. Mas não podemos recusar o ar que está ao nosso redor, naquele exato momento em que o corpo exige uma nova ventilação pulmonar. Então, assim, eu achei muito interessante começar a aula por essa reflexão, porque ela diz de cara justamente uma parte muito importante a respeito desse conteúdo. Que a gente pode por exemplo, pode ter uma comida que ela está contaminada, a nossa água pode estar contaminada, mas a gente pode tratar desta água, a gente pode criar formas de descontaminar a alimentação. Por mais que eu precise de tempo para isso. Mas a gente não pode ficar sem ar. Então, quer dizer o quê? Que a poluição do ar, ela é a poluição maior que existe, e no estudo de impacto ambiental, de avaliações de impacto ambiental, ela é a principal que deve ser estudada e combatida. Por quê? Porque ela influencia em todo o nosso sistema, ela vai influenciar em nossa sobrevivência. A gente não sobrevive sem ar. Então, imagina você conviver em uma cidade que o ar é poluído, a quantidade de doenças que vão surgir, os índices de mortes seriam altíssimos. Vou só citar uma comparação. Aqui em Açu, o ano retrasado, né, a gente estava tendo um problema muito grande a respeito das queimadas no chão. E essas queimadas, elas não estavam mais limitadas somente àquela região, àquele bairro da Lagoa do Ferreiro. É isso? As queimadas, elas já estavam, assim, em uma proporção tão grande que já estavam chegando no centro e dos demais bairros adjacentes, né? Então, a população estava reclamando muito a respeito disso. Estava questionando porque o projeto a respeito do dano, que já se fazia tantos anos, era uma problemática tão antiga, não era tratada, não era resolvida. Então, a gente começou a observar que houve uma pressão maior para que essa situação ela fosse resolvida, né? Até que houve a transferência. Isso foi uma questão paliativa, né? Ela resolve, mas por pouco tempo, por um período curto, principalmente se ela não for bem gerenciada. É preciso ter um gerenciamento de resíduos sólidos na nossa cidade, justamente para poder diminuir a quantidade de lixo, de rejeitos que nós produzimos. E vale salientar que muito do lixo que a gente produz, né, ele também pode ser um resíduo, né? Então, ele pode ser separado e reaproveitado. E isso diminuiria bastante a questão da produção do lixo. Isso quer dizer o quê? Onde é que isso vai afetar a situação? A questão dos lixões é uma problemática muito grande, não só... Oi? Clara, quer falar? Então, é uma problemática muito grande, porque ela só não vai trazer riscos biológicos, que são os riscos de contaminação, risco físico, risco biológico, mas ela também vai criar bastantes problemas para a nossa atmosfera, porque quando o lixo ele está acumulado, eles produzem ações... Oi, Daniel!
Rapaz, tá muito baixo aqui, viu? Não sei se é meu som, meu celular, ou diabo Vocês é. estão conseguindo me ouvir, os demais? Estão conseguindo me ouvir Eu bem? tô. Que porra é isso? Só o Dá meu pra tá ouvir? baixo. Eu saio aqui, você me aceita de novo aí, por favor? Aceito. Tá tranquilo. Então, a concentração de lixão, dos lixos, eles geram reações químicas, e essas reações químicas, elas vão originar queimadas. E a queimada, ela é um dos maiores problemas para a contaminação do meio ambiente e do ar atmosférico, certo? Então, aí a gente já pega um pequeno exemplo, assim, um exemplo cotidiano, para a gente perceber como é essa dinâmica do meio ambiente. Quando eu falo que uma coisa está ligada à outra, é porque realmente é verdade. O meio ambiente, ele tá em tudo, né? Aí, quando a gente fala também a respeito da poluição do ar, e à medida que a gente vai conversando, à medida que a gente vai discutindo, pesquisando, nós vamos percebendo que a questão dessa poluição, ela não se limita somente ao ar. Sempre o meio ambiente, a poluição do ar, ela também vai estar interligada com a questão da água e do solo. A gente vai entender isso aqui um pouquinho mais na frente. A gente vai discutir sobre isso. Então, dando continuidade, né? A poluição atmosférica. Ele é um efeito provocado na atmosfera por diferentes elementos, sólidos, líquidos e gasosos, provenientes, sobretudo, da atividade humana. Nas áreas urbanas e industriais, a poluição do ar ocorre devido a focos de poluição, como automóveis, que emitem grandes quantidades de CO e de fumaça industrial. Nas áreas agrícolas, os focos são os incêndios florestais e as pulverizações com pesticidas. A maior concentração ocorre nos países desenvolvidos, pelo número maior de automóveis e indústria. Eu queria fazer um adendo a respeito desse primeiro tópico que a gente falou aqui. A gente costuma muito dizer que a poluição atmosférica, a poluição do ar, e a gente responsabiliza muito as grandes indústrias. Ah, não, está poluindo o ar por causa da quantidade de indústria que está alocada em determinada região. Um exemplo disso é a situação de São Paulo. E a gente sabe que São Paulo, ela virou uma megalópole, né? Ela não é mais uma metrópole. É um conjunto de cidades dentro de cidades. Então, a gente tem um polo industrial, que é um polo industrial, um dos maiores polos industriais que existe no Brasil, e uma concentração muito grande de atividades industriais. Sendo assim, é muito fácil a gente perceber e dizer que a poluição na cidade de São Paulo é somente uma poluição industrial. Quando nós estamos falando de meio ambiente, quando a gente fala sobre a questão de poluição, a gente tem que levar bastante em consideração os aspectos geográficos e ambientais de cada região. Lembra que eu falei na aula anterior que a gente tinha aquela legislação, que era a da Constituição Federal, que era a Lei-Mãe, mas eu teria outras legislações, que seriam municipais, que seriam estaduais, mas todas baseadas na Constituição Federal, tendo ela como referência, e que elas iriam variar de acordo com a região e das necessidades que iriam apresentar cada uma delas. Da mesma forma, essa situação. Por exemplo, eu vou perguntar, aqui no estado da gente, do Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente tem poluição do ar? Temos, né? Sim, sim, professor. Nós temos. Aí a questão ela é em questão de extensão e de intensidade, semelhante ou igual a de São Paulo? Não. Por quê? Porque são regiões totalmente diferentes. São regiões em que os sistemas econômicos são diferentes. Com certeza lá, eles têm um impacto
de poluição muito maior do que o nosso em relação aqui. Mas na nossa região, na cidade, nós temos, na cidade, no estado, mas são poluições de níveis diferentes, que não são, por mais que sejam diferentes, elas não são menos importantes. Elas são importantes e devem ser estudadas e traçadas medidas que a gente chama de medidas mitigadoras, né? Que são medidas, que são projetos que vão ser desenvolvidos para que a gente possa diminuir os impactos dessas atividades, certo? Então, assim, quando a gente fala sobre a poluição do ar, não são somente as grandes indústrias que elas vão estar poluindo. Por exemplo, há regiões em que tem um polo industrial, mas a concentração de pessoas com automóveis são muito maiores. Então, quer dizer o quê? Quando a gente vai para a ponta do lápis, para contabilizar a questão da poluição do ar, é uma equação matemática que os engenheiros ambientais eles fazem essas medições. E nessa equação, às vezes pode constar que o maior impacto da poluição do ar atmosférico, ele está muito mais na concentração de carros do que no polo industrial. Então, assim, a gente tem que estudar como é essa região, como são as relações que acontecem, como é o desenvolvimento dela, para a gente poder definir aonde está sendo o gerador do impacto e aonde está impactando. Identificar isso é muito importante para a gente poder, em seguida, traçar um plano de utilização de uma indústria que vá, por exemplo, impactar menos, ou tenha a necessidade de colocar filtros, ou mudar a sua matéria-prima, certo? Então, quem vai dizer isso é justamente os estudos. E quais são esses estudos? É a parte de licenciamento ambiental, é o estudo do impacto ambiental, é o relatório do impacto ambiental. Então, todas essas informações, elas vão estar presentes aí. Aqui, por exemplo, na nossa região, vou falar na região do Vale do Açu, nós temos um polo de cerâmicas. Esse polo de cerâmica, eles têm chaminé, eles precisam de matéria-prima para produzir o tijolo, para produzir a telha. Então, eles emitem substâncias tóxicas para o meio ambiente. Está poluindo o ar atmosférico? Está. Tem que saber se é em uma escala maior ou uma escala menor. Porque muitas vezes, como eu falei, a gente tem outras atividades que elas impactam mais do que outras. No Brasil, a gente tem um problema gravíssimo a respeito da criação de gado, né? Porque os estudos comprovaram que, muitas vezes, criar gado gera mais impacto para o ar do que as cerâmicas. Porque o gado, ele libera metano em alta quantidade. E o metano, ele é altamente poluidor. Então, para você ver, né? Assim, que você olha assim, a vaca e acha que ela não gera impacto ao meio ambiente, à atmosfera. E muitas vezes, essa vaca ela está gerando muito mais impacto do que um polo ceramista. Então, a gente precisa conhecer essas especificações que são dadas em cada atividade, né? Essas atividades também precisam ser licenciadas para poder acontecer a realização da atividade. Por isso que nesse terceiro tópico, ele diz assim, nas áreas agrícolas, os focos são a questão dos incêndios florestais e as pulverizações com pesticidas. Eu acho que a gente lembra do que estava acontecendo no Pantanal ano passado. Vocês acompanharam essa jornada do Pantanal, das queimadas? Inclusive, tem um vídeo que eu falo sobre isso. Depois eu vou indicar para vocês. Há muitos anos não se via uma queimada tão intensa como aconteceu o ano passado com o Pantanal. A gente perdeu uma biodiversidade muito grande naquelas áreas. Sendo que nós temos dois tipos de queimadas. A queimada natural, que ela vai acontecer de toda forma,
mas ela acontece devido, assim, o tempo ele está mais quente, então, devido à temperatura ambiental, ou estar mais quente, ela vai gerar uma queimada. E essa queimada ela vai se alastrar. Porém, podem ser picos ou focos de queimadas que são controláveis. Ou elas podem acontecer de forma criminosa. E essa queimada de forma criminosa, muitas vezes elas são realizadas para aumentar a extensão de terra. Foi até aquele exemplo que eu citei na aula, no começo da aula, assim, de que você é um pequeno agricultor que você quer aumentar a sua extensão de terra para você poder plantar. Mas você não pode se apossar dessa terra ou simplesmente invadir. Você precisa ter uma licença, você precisa ter uma liberação para você desenvolver sua atividade naquela área. Mas muitas vezes, principalmente nessas regiões do Pantanal, ali da região norte, acontecem muito dessas invasões. E esse processo dessa invasão ilegal que acontece, geralmente as pessoas colocam fogo mesmo para poder abrir as áreas de pastos ou as áreas agricultáveis. Então, muitas vezes, essa queima ilegal que a gente chama, ela sai do controle e se transforma no que aconteceu com o Pantanal o ano passado. Então, todas essas atividades, elas vão influenciar muito no impacto da atmosfera. Então, eu trouxe para vocês, essa cidade aqui é na China, né? Eu selecionei 3 países que são os 3 mais poluídos do mundo. E nós temos também, depois se vocês quiserem pesquisar, tem uma lista com um ranking dos países, uma lista atualizada com o ranking dos países que são os mais poluídos, com o ar mais poluído, certo? E também encontrei o Brasil. No Brasil, o primeiro que está é Rio de Janeiro, depois São Paulo, depois Paraná, e tem Campinas. A quinta cidade eu não estou lembrando, né? Então, são as cidades com o ar mais poluído no Brasil. Rio de Janeiro eu fiquei até surpresa, porque eu achava que quem estaria dominando o topo da lista seria São Paulo. Mas o Rio de Janeiro, ele tem a concentração de carros maiores que existem no Brasil. Então, tecnicamente, por haver uma concentração maior de pessoas que têm carro, um número maior de carros, consequentemente, vai poluir muito mais. Porque nem todas as áreas do Brasil têm indústria, né? E também nem todas as áreas de São Paulo também têm indústria. São polos industriais. Então, consequentemente, a presença de carro vai estar poluindo mais. Então, Lifen, essa imagem aqui é dessa cidade na China. Então, Lifen, na China, ela é a principal fonte de poluição na cidade, é a produção do carvão mineral, que emite uma enorme quantidade de pó no ar, poluição essa que, em virtude de sua elevada densidade, encontra dificuldade de se dispersar na atmosfera. Aí tem Tianjin, na China, que é a cidade que apresenta elevados índices de poluição atmosférica em função da grande produção de chumbo no local, que é responsável por mais da metade da fabricação chinesa de material. E Surkinda, na Índia. Essa cidade possui 97% das reservas minerais de cromo da Índia. No local, realiza-se a mineração desse elemento sem uma regulação ambiental, poluindo o ar, os solos e a única fonte de água potável da cidade e da região circundante, que é o rio Brahmani. Então, para vocês verem, a China, a potência que é. A gente hoje fala muito a respeito da China, do seu desenvolvimento econômico, e tá aí para vocês verem como é detentora de uma das cidades mais poluídas do mundo. Por quê? Porque essas atividades, elas são realizadas muitas vezes sem uma legislação, sem seguirem licenças ambientais, sem terem essas licenças, sem ter nenhum tipo de fiscalização. Então, o quanto, assim, você produz, você está produzindo, você está entrando no ranking de uma das maiores potências mundiais, mas, em compensação, você está gerando um problema mundial para todo o globo,
Se fosse isolado, tudo bem, ou não, mas assim, você está trazendo uma problemática para o globo, para toda a nação, né? Então, precisa ser denunciada. É importante a gente acompanhar isso. Se a gente que, por exemplo, como eu citei no começo da aula, a questão do lixão, das queimadas que estavam acontecendo na nossa região, as pessoas estavam se sentindo incomodadas, inclusive adoecendo, por estarem expostos àquela fumaça, aquelas partículas que estava acontecendo com a queima do lixão, daqui na nossa cidade. Imagine você conviver em uma cidade como essa, que é todo o tempo assim, escura, que você não pode respirar direito, que você não tem o ar. O ar é uma coisa tão importante, que dá sentido à vida. Então, deve ser horrível, com certeza muito triste a gente ver uma situação dessa. A gente tem que agradecer a Deus ainda assim morar no Brasil. Então, as consequências da poluição atmosférica, né? Toda essa emissão de gases tóxicos para o ambiente, para o ar, gera as chuvas ácidas, a destruição da camada de ozônio, o efeito estufa, o efeito smog, a inversão térmica, a poluição das ondas eletromagnéticas ou de antenas e a poluição radioativa. Então, todos esses índices aqui, cada tópico desse, são efeitos que ocorrem devido à questão da poluição do ar. Essa aqui, essa smog, eu já presenciei algo assim quando eu estava em São Paulo. Realmente, pessoal, é uma situação bem nítida que a gente consegue presenciar. E se vocês começarem, acredito que vocês já tenham percebido como está acontecendo os desastres ambientais, não só no Brasil, mas no mundo. Está bem mais frequente. E a gente, há uns 10 anos para cá, a gente vê furacões, tsunamis, que em áreas que a gente achava que nem tinha, que nem poderia ter, e está acontecendo, né? Então, tudo isso, todas essas transformações naturais, todos esses acidentes, eles são resultados dessa poluição, porque ele muda todo o sistema ambiental. O sistema ambiental é um sistema muito bem organizado. Se você mudar qualquer coisa, então ele vai se transformar. A questão é, nós, seres humanos, não temos condições de acompanhar essa transformação, porque o tempo da Terra é um tempo totalmente diferente do nosso. A Terra, ela tem a capacidade de se regenerar. Ela mata, mas ela se regenera. Ela também morre. Porém, a gente não tem esse tempo. O nosso tempo é totalmente diferente. A gente não... Hoje, chegar a 100 anos, assim, é um milagre. A gente tem que agradecer a Deus. Então, é muita transformação que acontece muito rápido, que a gente acaba, infelizmente, pagando esse preço, por essa falta de gestão, por essa falta de consciência. Principalmente, assim, eu acredito que uma má gestão, né? A gente tem uma má gestão pública a respeito do meio ambiente, porque falar de meio ambiente, para alguns, é uma coisa muito cansativa, e acha que não vai influenciar nada, mas influencia em tudo. E aí nós temos essa diferenciação de conceitos, né? Contaminação e poluição. É o tipo da coisa, gente. A partir do momento, a contaminação é o quê? A partir do momento que eu tenho um lago, que eu tenho um rio, aí eu pego e jogo alguma coisa nesse rio, certo? Tenho, por exemplo, pronto, a questão do saneamento básico, né? Muitas casas, tem casas aqui no Brasil que nem esgoto tem, né? Que nem o saneamento básico possui. Então, eles fazem essa transferência para os rios. Então, todo o lixo, toda a produção de resíduo domiciliar, ele vai ser transferido ali para o rio. Vai ser depositado lá, ok?
A questão em relação à contaminação e poluição, por exemplo, no rio, eu estou jogando esse resíduo lá dentro, mas ele não está alterando a vida dos peixes que estão lá, da vida marítima, né? Ou a vida do lago, desse ecossistema, eles não estão alterando, mas eu estou contaminando. Então, a partir do momento que eu coloco esse rejeito, ou eu coloco esse resíduo nesse lago, quando eu não tenho essa modificação em relação à questão de ecossistema, ou que traga um prejuízo tão grande para a população, eu estou contaminando, certo? Então, é o quê? A contaminação é a presença no ambiente de seres patogênicos que provocam doenças ou substâncias em concentração nocivas ao ser humano. Eu posso tratar o rio. Eu posso despoluir o rio. Mas a poluição é o quê? A poluição é justamente a capacidade que eu tenho de agredir o meio ambiente e, além de gerar essa agressão ao meio ambiente, eu mudar todas essas mudanças e ainda assim prejudicar a vida do homem. Então, eu vou estar impactando a vida do homem e gerando essa poluição, esse impacto ambiental e esse impacto social. Então, a poluição, ela é a alteração ecológica. Eu mudei o ecossistema local, a vida que existia ali, daqueles peixes, ela foi totalmente alterada ao ponto de eu estar matando esses animais e, quem sabe, acabar fazendo com que uma certa espécie entre em extinção. Então, eu gerei um impacto. Eu modifiquei o sistema ecológico. O que aconteceu com a barragem de Brumadinho e Mariana? Ali foi um impacto ambiental, porque além de eu ter matado toda a questão vegetal, eu prejudiquei a fauna, a flora, modifiquei a dinâmica daquele ambiente, ainda pessoas morreram e todo o sistema ali foi totalmente transformado, certo? A um nível que a gente não consegue nem contabilizar esse impacto. Então, é caracterizado como impacto. E nós temos a poluição, que é a liberação de radiações, vibrações, ruídos e substâncias ou agentes contaminantes em um ambiente, prejudicando os ecossistemas biológicos e os seres humanos. Os fatos causadores do desenvolvimento industrial e o crescimento populacional. E as principais ações antrópicas é justamente a atividade industrial, a agricultura, a pecuária, a mineração, a queima de combustíveis fósseis. Então, essas são algumas atividades listadas que são das relações do homem com o meio ambiente que acabam gerando essas modificações, que acabam poluindo. E nós temos os principais tipos de poluição, certo? Poluição atmosférica, que é a principal, a poluição hídrica, a poluição dos solos, a poluição térmica, a poluição sonora e a poluição visual. Aí, deixa eu perguntar para vocês, depois eu quero que vocês pensem aí e me respondam. Eu tenho essa poluição do ar. Por exemplo, eu tenho uma padaria. A minha padaria, ela tem uma chaminé. Então, ela, por produzir pão, então ela vai estar emitindo gases tóxicos para o meio ambiente. Os gases que foram emitidos para o meio ambiente, eles têm a capacidade de impactar o solo? Isso pode acontecer ou não? Ou eles vão só impactar a água, os recursos hídricos? O que vocês acham? Estou esperando alguém falar. Eu acho que polui só o ar mesmo, não? O solo? Você acha? Só o ar. Só o ar? Interessante seu ponto de vista. Mais alguém? Então, a poluição do ar, ela tem a capacidade de poluir o solo também. A poluição do ar tem a
capacidade de poluir os recursos hídricos também. A poluição do ar está em tudo. Ela é responsável por grande parte da contaminação que acontece. Por exemplo, a questão que eu ia citar a respeito da chaminé. A legislação, ela diz assim, você produz, a sua produção é X na padaria. Então, sua elevação da sua chaminé tem que ser tanto. Às vezes, essa conta, ela mostra assim, você pode encontrar padarias que têm uma chaminé mais alta ou que tem uma chaminé mais baixa. Aí você poderia se questionar, mas não era para ser padrão? Né? É uma chaminé que está gerando um impacto de poluição do ar, mas não era para ser padrão? Necessariamente não. Por quê? O ar, muitas vezes, que sai, os compostos químicos que muitas vezes saem dessa chaminé em forma de fumaça, ela não vai atingir a população da cidade, mas ela vai atingir aquela área agrícola que tem na zona rural da cidade, certo? Por quê? Porque tudo vai depender da dispersão que é dada em relação à fumaça. Existe o estudo padrão, é o seguinte: você tem que saber encontrar aonde está o potencial poluidor, aonde é que está gerando essa poluição, da onde é que a poluição está vindo, né? Que é o potencial poluidor. Você tem que encontrar, vai ter que encontrar o que está atingindo essa poluição, até onde essa poluição ela está chegando, qual é a dimensão que essa poluição está chegando, e você vai ter que encontrar também o que ela está impactando. São 3 passos. Depois desses 3 passos, você tem que saber aonde é que está gerando a poluição, o local. Você tem que saber até onde essa poluição está atingindo, a distância, e você tem que saber o que está impactando, aonde está mudando. Porque depois que você ter esses três passos, aí você pode começar a traçar uma forma de manejo. Aí você vai dizer se a chaminé dessa padaria vai ser mais alta ou mais baixa. Ela não pode ser padrão, porque muitas vezes a chaminé ela pode ser baixa e ela contaminar tanto quanto uma chaminé mais alta. E a chaminé mais alta também contaminar tanto quanto uma chaminé mais baixa. A situação dessa poluição, ela vai acontecer nessas 2 situações. Não importa se é mais alta ou mais baixa, mas você tem que saber esses 3 passos. Identificar aonde está gerando essa poluição, aonde está atingindo e o que está atingindo. Beleza? Por isso que ela vai impactar o solo, por isso que ela vai impactar a água. Por exemplo, oi. Repita aí que cortou aqui. Sim, estou ouvindo. Pronto, por exemplo, eu citei o exemplo a respeito da chaminé. Porque, assim, a gente poderia citar que a chaminé ela poderia ter uma altura padrão. Né? A gente passa pela padaria, a padaria tem uma chaminé de uma altura e outra padaria tem a chaminé de outra altura. Era para ser padrão. Mas ela não é. Por quê? Ela não vai ser padrão. Porque nem sempre a altura padronizada que eu vou colocar para que a padaria tenha, ela vai realmente evitar que aconteça a questão da minimização do impacto dessa poluição do ar. Porque, por exemplo, muitas vezes, para ficar mais claro, muitas vezes a gente acha assim, que quanto mais alto a chaminé quanto mais alta ela é, mais capacidade de poluir o meio ambiente, certo? Porque quanto mais alto, mais próximo ao ar ela está chegando. Porém, o que acontece? Muitas vezes, quando essa fumaça está fazendo esse processo para subir e depois ela sair, ela se espalhar, ela já chega lá com um processo de dispersão já bem fragmentado. Então,
os componentes químicos que estão saindo aqui dessa chaminé e elas estão indo, eles já estão mais fracos, certo? Mais fracos do que eles estavam antes do momento dela sair dali. Ela está sendo produzida. E pode acontecer o contrário, em relação à questão se ela for uma chaminé mais baixa. Então, a gente tem que se atentar a esses 3 pontos principais. Eu tenho que encontrar o foco poluidor. Eu tenho que saber aonde ela está chegando, que é o processo de dispersão da fumaça. E eu tenho que saber o que ela está atingindo, o que ela está prejudicando, aonde ela está gerando e o que ela está gerando de impacto ambiental. Então, esses 3 passos, eles são fundamentais para você poder compreender e, a partir daí, você traçar uma política de regulação do ar, né? Por exemplo, uma taxa mínima ou uma taxa, você pode produzir a partir daqui, dessa taxa mínima de poluição, e você tem a taxa máxima de poluição. Você não pode ultrapassar, porque se você ultrapassar, você já está infringindo, você já está gerando um impacto maior. E a gente só tem como dizer essas taxas mínimas e as taxas máximas de poluição do ar quando a gente obtiver os resultados desse estudo. Vou repetir de novo. A gente tem que encontrar o potencial poluidor, a gente tem que saber até onde está chegando esse potencial poluidor, e quando a gente identificar até onde está chegando, onde é o foco, a gente saber o que está impactando, quais estão sendo os prejuízos ambientais e sociais em relação a essa poluição. Sem isso, não tem como a gente criar nenhum plano de manejo. Nada, absolutamente. E aí a gente tem a poluição da atmosfera, né? Que aí temos os principais, que são os mais comuns, são os monóxidos de carbono, os dióxidos de enxofre, o dióxido de nitrogênio, são os 3 principais. Todos esses 3, eles têm, em relação aos carros, de poluição, potencial poluidor dos carros, e das indústrias, como eu falei no começo. Muitas vezes a concentração de carros, uma grande extensão de carros, pode poluir muito mais do que uma indústria. Então, o monóxido de carbono é um gás indolor, extremamente tóxico, que liga-se invisivelmente à hemoglobina, podendo causar morte por asfixia e liberada na queima incompleta dos compostos orgânicos. Vocês lembram na aula passada, quando eu falei a respeito do impacto ambiental e das doenças, que eu citei o exemplo da doença cardiovascular e respiratória, que a questão problemática em relação aos problemas respiratórios, eles poderiam gerar problemas cardiovasculares, justamente devido à inalação de substâncias químicas, porque o monóxido de carbono se prende à molécula da hemoglobina, e essa molécula da hemoglobina ela não vai mais poder produzir oxigênio. Então, por não produzir oxigênio, a pessoa vai ter o problema de coração, vai infartar, certo? Vai causar asfixia. Então, tudo isso aí são doenças que vêm justamente adquiridas em relação à poluição do ar. É muito mais susceptível uma pessoa ter problemas mais à frente a respeito de doenças respiratórias se ela já tem uma predisposição para isso. Eu, por exemplo, eu sou essa pessoa, eu tenho um combo de doença respiratória. Eu tenho, exceto asma, mas eu tenho rinite e a sinusite. Atualmente, as minhas crises alérgicas, elas estão mais frequentes. E eu venho percebendo isso. Cada dia ela fica mais frequente. Estou espirrando mais, eu estou tossindo mais, eu estou cansando mais, porém, nesse momento não é Covid, tá? E é justamente, venho percebendo porque o clima vem mudando. Se eu ficar muito perto de fumar, se eu começo a espirrar. Então, todas essas doenças, pessoas como eu que já têm
esse tipo de doença, a gente fica muito mais vulnerável e muito mais exposto à poluição do ar, podendo ter problemas mais graves futuramente. E sim, é esse grupo de pessoas que têm doenças respiratórias, pessoas grávidas, crianças e idosos, que morrem mais devido às questões de problemas de poluição do ar. E aí a gente tem o dióxido de enxofre, que são produzidos em processos industriais utilizados na produção de ácido sulfúrico, que pode causar bronquite, asma e efizema pulmonar. E ele vai reagir com o vapor de água, formando o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, que precipita originando a chuva ácida. Então, eu vou ter esse gás, que quando ele chega na nuvem, pega aquela região, aquela área mais aquecida, devido ao aquecimento, vai gerar um ácido sulfúrico, e esse ácido sulfúrico vai justamente gerar o problema da chuva ácida, que é como se a chuva, quando a água ela chega na atmosfera, com as nuvens carregadas, o que acontece? Quando a chuva descer, ela vai estar praticamente varrendo todos os elementos tóxicos que existem na região, que existem naquela área atmosférica. Então, quando a água desce, ela já vem com a água contaminada. É justamente por isso que ela se chama de chuva ácida, por causa dessa contaminação dessa água que acontece na atmosfera. Não é que a água ela já vem contaminada. A água ela vai se contaminar naquele momento em que ela está descendo, entrando em contato na região da atmosfera com os compostos químicos que existem lá, se contaminando e trazendo isso para a superfície. E é justamente dessa forma que a gente tem a contaminação dos recursos hídricos, para ficar bem mais claro. Porque as chuvas, né, que vão cair nos rios, nos lagos, nos mares, essa chuva, essa água, ela já está vindo contaminada. Então, quando ela tocar nessa superfície, ela vai estar contaminando também aquelas áreas de lagos, de rios, com esses compostos que já vêm com ela. E temos o dióxido de nitrogênio, que é o NO2, que ele vai ser liberado principalmente pela atividade industrial, provocando bronquites, asma, efizema pulmonar, e reage com vapor de água, originando o ácido nítrico, HNO3, o que contribuirá para a formação de chuvas ácidas. Eu quero que vocês percebam uma coisa aqui em relação a cada um desses compostos. Cada um deles vai sempre gerar problema respiratório. Todos, certo? Se vocês observarem nessa caracterização, dessa descrição de cada um, problemas respiratórios, problemas pulmonares, então todos eles estão correlacionados. E temos aí, falando um pouquinho sobre a chuva ácida, que é justamente essa formação com a liberação do dióxido de enxofre e do ozônio, que são provenientes das fábricas de automóveis para a atmosfera. Então, essa contaminação desses gases com oxigênio, vapor de água contido nas nuvens, de origem ácido sulfúrico e ácido nítrico, originando as chuvas ácidas, que deixam os solos ácidos, prejudicando a agricultura e contaminando a água. Vemos aqui como se dá também o processo de contaminação dos solos. E, embora afetem mais as regiões industrializadas da América do Norte, como os Estados Unidos e a Europa, a Alemanha, a Áustria, a Polônia, a República Tcheca, é um problema global, pois os ventos transportam as partículas para outras regiões. Então, gente, incrível. Quando a gente percebe, assim, que essas regiões como bem de países desenvolvidos, porque, na maioria das vezes, quando a gente está estudando sobre poluição do ar, a gente encontra mais informações de que essa concentração de poluição ela está muito mais ligada ali na região da Índia, inclusive na África, que são países subdesenvolvidos, né? Só que quando a gente
coloca os olhos para a Europa, a gente vê também que existe uma concentração muito grande de poluição do ar lá também. Por quê? Aonde foi que começou o processo de industrialização? Onde foi que ela teve início? Quando a gente volta na história, a gente vê que foi justamente na Europa. Então, é uma característica cultural, justamente desse processo de poluição ser também muito focado lá. Justamente porque é o cerne, é o berço da industrialização, principalmente ali na área da Inglaterra, da Alemanha. Então, esses países, eles são caracterizados por uma presença maior a respeito dessas chuvas ácidas, porque eles também têm um potencial de industrialização muito grande, muito alto, devido também ao seu processo, da sua história, né? E as consequências das chuvas ácidas, que é a diminuição do pH nesses ambientes aquáticos. Isso aqui, pessoal, esse pH, ele vai influenciar muito no processo que existe da fotossíntese, das questões dos animais e até mesmo das plantas. Então, inibe o crescimento de fitoplânctons, prejudicando a cadeia alimentar, a diminuição da biodiversidade, as lesões de superfície foliar em plantas, a interferência no transporte de seiva pelas raízes, a destruição de bactérias e os fungos simbiontes e os prejuízos à saúde humana por meio de doenças. E temos também a destruição da camada de ozônio. Eu acho muito interessante isso aqui. Muito interessante a questão da camada de ozônio, porque ela é aquela camada que ela vai nos proteger das radiações ultravioletas, né? Porém, ela já tem o seu processo, é normal acontecer a questão da sua diminuição, a diminuição da camada de ozônio, isso é normal. O que não é normal é a forma como ela vem acontecendo, de uma forma muito acelerada, muito rápida e de uma extensão muito grande, e motivada pelas ações econômicas, pela ação antrópica. Porque as áreas em que a gente vai ter um aumento dessa camada de ozônio é justamente aonde estão localizados as presenças dos produtos químicos, da presença da fumaça, onde eles estão localizados. Então, eles sempre vão estar ali. Esse buraco, essa camada de ozônio, ele sempre vai ser maior nessas localidades, vocês vão ver. Então, a camada de ozônio é vital para a Terra, pois ela absorve grande parte da radiação ultravioleta. Então, os raios do Sol, eles vão entrar no planeta Terra, na nossa atmosfera eles entram, só que eles é para fazer esse percurso aqui, batem e voltam. Porém, eles não conseguem voltar, eles ficam presos nessa região dessa atmosfera. E quem prende eles são justamente os compostos. Eles estão lá prendendo, eles não permitem, eles criam uma capa fazendo com que eles fiquem isolados. Então, quando eles ficam presos na camada da atmosfera, a gente tem um aumento da temperatura. Com isso, a gente tem um aquecimento global. Então, o processo de degradação dessa camada de ozônio acontece naturalmente na estratosfera terrestre pela radiação dos raios ultravioletas, mas de forma equilibrada. Mas tem se intensificado significativamente com as atividades humanas, que é justamente pela queima dos combustíveis, os processos industrializados, desmatamento, aumentando a criação de gado, o lançamento de substâncias nocivas. E o buraco de ozônio ele vai ser mais próximo a esses polos. Então, veja só, a gente tem o Sol, e aqui são os raios saindo do Sol para o planeta Terra. Percebam que nessa região aqui é onde vai acontecer a questão do buraco de ozônio. Por quê? Porque é justamente próximo a esses gases de efeito. É justamente próximo a esses componentes. Por isso que aqui, essa área aqui, ela fica muito mais aquecida. Porque quando o raio ele vem para cá, ele era para estar voltando, batendo e voltando. Mas não, ela fica presa nessa região aqui, consequentemente aquecendo todo o planeta Terra. Então, o efeito estufa, que é a emissão do CO2, ele vai permitir a passagem da radiação solar, porém,
funciona como uma barreira para o calor refletido pela superfície terrestre, concentrando o calor formando o efeito estufa. Então, vai atingir mais os países desenvolvidos nas regiões menos desenvolvidos e pouco industrializados. Também são afetados devido à queima das florestas tropicais e à poluição industrial. Esse processo ele traz graves consequências, né? Que é o aquecimento global, que pode provocar o degelo das calotas e das calotas polares, e a subida dos oceanos, e as alterações climáticas que poderão acessar o processo de desertificação. Está aqui o processo. E a gente tem as esmongues. As esmongues, elas são formadas por uma combinação aí de nevoeiro com fumaça. Então, todas as partículas de componentes tóxicos, elas vão ficar presas nessa fumaça e nesse nevoeiro, né? Então, ela é uma situação de nevoeiro e a sua formação ela é favorecida pelos focos de poluição, que aumentam o número de núcleos de condensação, que são as poeiras ou partículas diversas. E aí a gente tem as formas que elas podem acontecer, né? Por meio da inversão térmica, que é justamente esse processo aqui. Ele, de forma natural, o fluxo normal, a gente tem a faixa de ar frio, mais frio, a faixa de ar frio e a faixa de ar quente. Então, eu tenho essa inversão térmica, que no meio vai ficar essa faixa de ar quente e embaixo vai ficar essa faixa de ar frio. Por quê? A faixa de ar quente, ela é mais pesada. Ela é mais pesada, então ela vai ficar mais abaixo, justamente por essa concentração. Você quer falar, Cláudio, não? Cláudio, não. Eu vou aprender seu nome. Deixa eu ver, então vou continuar. Então, os fatores de qualidade, né? Isso que aqui é onde a gente vem já para a parte de controle. Então, se ultrapassar os limites fixados pelas normas ambientais, a poluição ela vai prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como danos causados à flora, à fauna e o meio ambiente de forma geral. Eu tenho esses, aqui são índices certos que são levados em consideração no momento do meu planejamento. Então, eu tenho que verificar sempre a qualidade do ar. Essas empresas que produzem muito e que liberam grandes taxas de poluentes para a atmosfera, eles têm uma máquina que ela sempre está fazendo uma verificação diária do quanto se está emitindo de gases tóxicos para a atmosfera, certo? E são gerados relatórios, justamente pela necessidade que é imposta a ela dela poder poluir só até tal ponto, né? Quando eu falei que tinha níveis mínimos e os níveis máximos, então elas não podem ultrapassar o nível máximo. Se ultrapassar, a empresa com certeza vai ser penalizada. Então, essa fixação desses padrões de qualidade, que vem por meio do conjunto de normas e de padrões que são pré-estabelecidos pelo poder público, com vistas a manter a qualidade ambiental e os limites de poluentes que podem ser lançados no meio ambiente, sem causar prejuízos à saúde ou ao meio ambiente. Temos essa gestão de qualidade que quem faz é o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e a gente tem também os conselhos que são estaduais e municipais, e eles podem estar fazendo essa fiscalização, contando que os conselhos estaduais ou os conselhos municipais, eles sigam à risca o que está estabelecido no órgão federal, no caso, o que está contido na legislação do CONAMA, certo? O CONAMA é o órgão máximo, ele vai estar fazendo essa fiscalização, ele vai estar ditando como vão ser realizadas as atividades, como pode ser penalizado. Então, é ela quem vai estar ditando, esse Conselho Nacional do Meio Ambiente. Mas os conselhos estaduais e os conselhos municipais, ambientais, eles podem fazer esse acompanhamento.
desde que siga à risca o que diz a legislação do CONAMA. Então, eu tenho um poluente, e ele é toda forma de matéria ou de energia liberada ao meio ambiente em desacordo com as normas ambientais, no artigo 3º da Lei 6.938 de 81. E temos também o poluidor, que o poluidor ele pode ser a pessoa física ou pode ser a pessoa jurídica, de direito público ou direito privado. Aí eu pergunto, vocês estão em casa e estão de boa, e de repente vocês começam a sentir o cheiro de fumaça. Aí você começa a procurar saber onde é. É o seu vizinho que está queimando as coisas no quintal dele. Tá certo ou tá errado? Ele está cometendo algum crime? Essa semana aqui, o vizinho que fez uma tocada no motor dele aqui, meu amigo, foi fumaça até umas horas. Então, ele está cometendo um crime, sim. Por quê? Ele é como a lei diz, o poluidor não vai ser só a grande empresa, não vai ser a pessoa jurídica. A pessoa civil também, ela comete crime. Ela também pode ser penalizada. Esse tipo de atividade, você não pode juntar o seu lixo em casa e você queimar no seu quintal. Está errado, é erradíssimo. Você não pode tocar fogo, você não pode pegar uma área e desmatar e você queimar aquela área todinha. Está errado. Então, a pessoa é penalizada, independente se ela é civil ou se ela é jurídica. Então, está errado do mesmo jeito, porque é um potencial poluidor. Não só vai estar. Quem vai dizer se o meu vizinho, a outra pessoa, né? O vizinho do cara que está queimando lá, não tem uma doença respiratória, se isso não pode evoluir num quadro de uma asma e a pessoa morrer. É uma coisa muito simples, que a gente vê diariamente e que a gente muitas vezes deixa passar despercebido, mas está errado. A própria legislação diz isso, está errado, né? Então, as pessoas têm certas atitudes que às vezes, por ignorância, às vezes por nem saber, mas outras vezes não, é por ruindade mesmo. Porque tem gente que gosta de tocar fogo e não está nem aí. Então, os fatores de qualidade, que são os padrões de qualidade do ar, eles são definidos legalmente o limite máximo para a concentração de um poluente na atmosfera, que garanta a proteção da saúde. Sabe por quê, pessoal? Ele vai definir o limite máximo, porque quando eu estou fazendo a medição da extensão dessa fumaça ou dessa poluição, eu estou conseguindo observar a fragmentação, a dispersão que esses componentes eles estão tendo na atmosfera. Então, se eu consigo, na minha avaliação, perceber que até certa quantidade eu consigo produzir, liberar gases poluentes para a atmosfera, mas ela não causar tantos prejuízos, eu vou estar liberando atividade e eu vou respeitar esses limites, o limite mínimo e o limite máximo, porque isso é a segurança, isso é a confiança de que eu não vou ocasionar um problema maior, um impacto ambiental maior em relação a essa poluição. É por isso que essas legislações, elas são muito importantes para manter as empresas abertas, as grandes indústrias funcionando, porque tudo isso faz parte de acordos internacionais. As grandes potências, elas se encontram, às vezes, uma vez ao ano, ou às vezes, dependendo do acordo, a cada 2 anos, porque eles, em cada reunião que acontece entre eles, é determinado quanto cada potência vai poder estar poluindo ou não, certo? Então, para você fazer parte desse grupo econômico que tem, você precisa cumprir essas regras, essa parte desse que a gente chama de acordos internacionais, que é uma palavrinha que a gente está ouvindo muito agora. O Brasil fez um acordo internacional, ou tem países que não estão querendo fazer acordo internacional com o Brasil devido à questão do meio ambiente. A gente viu muito isso ano passado,
que aconteceu com o Pantanal, que era a briga também com a Amazônia, que era a França brigando com o Brasil. Mas por quê? Justamente por isso, porque essas reuniões, esses países, eles se comprometem a poluir tanto e até mesmo diminuir a taxa da sua poluição. Então, tudo isso é registrado, tudo isso vem por meio de relatórios, é acompanhado, e essas atividades, elas só podem ser licenciadas, só podem ser liberadas se elas cumprirem devidamente esses acordos, né? Então, são baseados em estudos científicos e fixados em níveis que possam proporcionar uma margem de segurança adequada. Aí eu vou dizer que eu tenho o limite máximo de emissão, que vai se estender por limite máximo a quantidade de poluentes permissíveis de serem lançados por fontes poluidoras para a atmosfera. Então, é realmente o limite máximo, eu só posso liberar até aqui. Depois daqui eu não posso. Né? Então, os limites máximos de emissão, eles serão diferentes em função da sua classificação. Muitas vezes, aquele exemplo, retornando, o da indústria. A indústria, a gente tem essa concepção de que ela vai estar poluindo mais. Porém, ela vai, algumas vezes, estar poluindo menos do que os carros. Então, por isso que a gente tem um incentivo daquelas campanhas que aparecem, deixa o carro em casa, use o metrô, vá de bicicleta, porque são alternativas sustentáveis, né? É dessa forma que a gente consegue encontrar meios para poder diminuir essa emissão gasosa. E aí a gente tem o padrão de qualidade e a legislação brasileira. Como falei anteriormente, nós temos o CONAMA. Esse CONAMA, esse Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele também vai estar interligado com o Ministério do Meio Ambiente. Ambos vão estar trabalhando em conjunto e vão se estabelecer o Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar, o PRONAR, com o objetivo de gerir o ambiente com qualidade e estabelecer os padrões de qualidade do ar. E aí vai, justamente, permitir o desenvolvimento socioeconômico ambiental de forma segura, limitar os níveis de emissão de poluentes por fontes de poluição atmosférica, porque eu tenho que saber aonde eu estou poluindo, onde é que eu estou poluindo mais, onde eu poluo menos, quais são as políticas que eu vou ter que estar remanejando, aonde é que eu vou ter que melhorar, qual tipo de atividade econômica agora, nesse momento, eu vou precisar dar mais atenção para poder diminuir esses índices de poluição do ar. Então, é uma forma da gente mapear a situação da poluição do ar de forma global, ou se não, de uma forma municipal, ou se não, de uma forma estadual. Vai depender muito do que diz a legislação de cada região e também a situação em que cada cidade, cada estado, ela está inserida, de cada atividade que nós temos. Porque a gente sabe que aqui no Rio Grande do Norte, a gente não tem um potencial industrial tão forte como existe em São Paulo. Mas aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem atividades agrícolas, atividades de criação de gado, que também vão gerar impactos ambientais, que também vai produzir essa poluição do ar. Às vezes pode até poluir em alguns aspectos mais, porque a gente tem a criação de gado. E a criação de gado, como eu falei, tem a questão do metano, que é muito mais tóxico. Né? Então, realizar a gestão política, o monitoramento, orientar no licenciamento e fazer inventários nacionais dessas fontes poluentes do ar. Esses inventários que são realizados é justamente onde estão identificados as atividades que são mais poluentes, onde estão localizadas, quais são as estratégias que são aplicadas de planejamento, de gestão ambiental, de monitoramento, porque precisa acontecer esse monitoramento. Eu vou estar monitorando a questão do ar a cada um mês, ou eu vou ter que estar monitorando todos os dias. Vai depender muito da necessidade, que cada atividade ela vai estar dependendo. Vou criar essas áreas, que é classe 1, classe 2 e classe 3, onde vão estar definidos o limite de cada atividade,
e o máximo de emissão de poluentes. E a gente também tem essa resolução do CONAMA 03 de 90, que vai estabelecer os padrões e os conceitos de qualidade do ar, né? Em âmbito nacional, vou estabelecer os padrões de qualidade do ar para os seguintes poluentes, que são as partículas totais em suspensão, fumaças, partículas inaláveis. Aí eu quero até abrir aqui um parênteses. A gente fala muito a respeito das partículas que são gasosas, que vêm das fábricas, mas a gente se esquece das partículazinhas que está no ambiente, né? Que está em casa, ou que elas podem acontecer devido ao tráfego, tráfego de carros, tá? Quando você está numa área que você não tem uma pistazinha ou uma BR que você possa andar bem, então você pega aquela estrada de terra, né, que você vai produzir ali, vai levantar fumaça, então aquela fumaça não, vai levantar aquela poeira, então aquela poeira que você está levantando também tem partículas que vão prejudicar a nossa saúde, vai prejudicar também o meio ambiente, vai poluir o ar. Então, a gente percebe que tem vários meios de poluição do ar. Então, eu vou estabelecer os principais padrões de qualidade do ar. Temos o padrão primário, que é a concentração desses poluentes, que se ultrapassar, eles poderão afetar a saúde da população, podem ser estendidos como níveis máximos toleráveis de concentração desses poluentes e as metas de curto prazo e de médio prazo. Que isso é importante, né? Essas metas, elas são fundamentais, porque a tendência que acontece quando eu faço essa liberação, quando eu tenho esse acompanhamento, essa medição, essa verificação, justamente de observar se eu estou produzindo o máximo, né, de poluição, se eu estou ali no meio, ou se eu estou diminuindo a minha quantidade de poluição atmosférica, porque eu posso continuar desenvolvendo, eu posso continuar produzindo, e ao mesmo tempo eu posso estar diminuindo a quantidade de emissões gasosas para o ar. Mas como? A partir do momento em que, por exemplo, a empresa ela quer mudar o seu sistema de produção, ela quer transformar o seu maquinário, quer utilizar máquinas que hoje, elas, por exemplo, não dependem tanto de determinadas fontes de energia, ou querem mudar as fontes de energia, ou querem colocar filtros, ou usam a matéria-prima que é mais biodegradável, que impacta menos. Então, também tem que se observar isso. Nessa questão de estar desenvolvendo, de estar produzindo, e ao mesmo tempo eu estar observando se eu estou, além de estar cumprindo essas metas, onde eu estou localizado nessas metas, e também se eu estou diminuindo, né? Então, os padrões secundários, que é a concentração de poluentes na atmosfera, abaixo dos quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo dano à fauna e à flora dos materiais e meios no meio ambiente em geral, podendo ser entendidos como os níveis desejados de concentração de poluentes, que são as metas a longo prazo. E esses padrões na questão do licenciamento ambiental, que o licenciamento ambiental vai ser justamente esse instrumento de acompanhamento, né? É ele quem vai determinar se eu vou poder abrir minha empresa, se eu vou poder produzir. É ele quem vai determinar quais são as formas em que eu vou ter que estar desenvolvendo. Então, o licenciamento ambiental, ele é fundamental e ele vai estar também, dependendo da atividade que eu vou estar desenvolvendo, interligado junto com a avaliação do impacto ambiental e o relatório do impacto ambiental. Então, ele vai ser esse instrumento de controle, que ele vai ser necessário para liberar as instalações e também o funcionamento das minhas indústrias.
ele vai impor esse controle efetivo. Vou dar um exemplo aqui. Como é que eu vou estar fazendo esse acompanhamento? Beleza, a minha empresa foi liberada, eu passei por todos os relatórios de impacto ambiental e pelos estudos de impacto ambiental, eu sei até onde eu vou impactar, eu sei quais são as atividades que vão estar gerando mais impacto ambiental e eu sei como eu vou ter que... Eu já tenho uma ideia do que eu vou ter que fazer, mas a questão é como eu vou fazer. Então, nesse momento, liberei, construí, estou produzindo. Mas e aí, como é que eu vou manter as metas do que foi discriminado no licenciamento ambiental? Eu vou ter que criar um sistema de gestão ambiental da minha empresa, certo? Que a gente chama de ISO 14000, e ela já foi modificada, e atualmente a gente tem a ISO 14001, que ela já entra no sistema de gestão ambiental e de qualidade, certo? Então, essas certificações ambientais que cada empresa ela vai ter, a ISO 9000, por exemplo, que é controle de qualidade, todas essas certificações, elas são importantes porque elas são um processo de valoração econômica. A sua empresa, ela vai ficar mais bem vista, ela vai ter um selo de qualidade, e as pessoas que vão se correlacionar com vocês de forma econômica, os vínculos, as parcerias que vão ser feitas, elas vão ser parcerias muito mais fortes e muito melhores. Por quê? Porque você tem esse selo, essa certificação ambiental. Então, elas trabalham muito em conjunto. O licenciamento ambiental, ele vai determinar as formas para eu poder abrir a minha indústria, para eu realizar a minha atividade, e o sistema de gestão ambiental vai ser a minha outra ferramenta que eu vou estar utilizando para poder atingir as metas que dizem no meu licenciamento ambiental. Então, elas andam interligadas, certo? Então, por isso que é tão importante o licenciamento ambiental. E é aí que ele impõe esse controle efetivo dessas ações das empresas que passaram a ter que seguir um formato aceitável de atuação e de parâmetros de emissão de poluição, né? E onde está localizado o licenciamento é justamente nesse decreto estadual. Vejam que é uma coisa muito nova, de 99, acho que deve ter os seus 21 anos, mais ou menos, 22, e provou o regulamento do IDEMA, que é a Lei Federal 6.928 de 81, que vai estabelecer as diretrizes dessa Política Nacional do Meio Ambiente, que é o PNUMA. E casos de significativos impactos ambientais, obrigatoriamente vão apresentar um relatório preliminar de impacto ambiental, ou o EIA-RIMA, que vai ser justamente um estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental para o meu licenciamento. E é isso. Então, estou aberta a dúvidas para ouvir de vocês.